Fala pessoal, bem-vindos aqui a mais uma aula. Na aula de hoje a gente vai tratar da Lei 10.098 de 2000. É a lei de promoção à acessibilidade, tá bom pessoal? Antes de começar a aula, eu gostaria de pedir você para se inscrever aqui no canal para não perder nenhum conteúdo nosso. Também se quiser deixar o like, clicar também no botão Hypar para aparecer para você, ajuda demais aqui na divulgação, tá bom pessoal? Lembrando que esse material aqui do PDF com os slides, juntamente com as questões, estão na descrição do vídeo e no comentário fixado. Quem quiser adquirir, é só clicar no link, tá bom? Vamos lá. E o que seria essa lei número 10.098 de 2000? A lei, pessoal, ela estabelece normas gerais para promover a acessibilidade no Brasil. O foco central desta legislação é garantir o direito de ir e vir através de eliminação de barreiras tanto físicas como também de comunicação que limitam as pessoas com deficiência ou que tenham a mobilidade reduzida. Na prática, a lei exige a suspensão dos obstáculos em quatro áreas fundamentais. A primeira delas é as vias e espaços públicos, garantindo que calçadas e praças sejam acessíveis, certo? O segundo é no campo mobiliário urbano, né, que envolve a adequação de postes, lixeiras e abrigos de ônibus, ok? E, o terceiro ponto seria nos edifícios de transporte, demandando de prédios com rampas, né, e frotas de ônibus também adaptadas, ok? Por fim, na comunicação, a lei requer uma sinalização, ok? Promovendo o uso de braille, libras, avisos sonoros, certo? Em resumo, a lei ela serve para tornar nossa cidade e ambientes mais inclusivos e seguros para que uma pessoa com deficiência ela consiga se locomover tranquilamente, ok? Avançando aqui para as definições chaves da lei, o artigo 2º da lei ela traz essas definições. Esse glossário ele foi atualizado em 2015, né, pela Lei 13.146, a nossa conhecida Lei Brasileira de Inclusão, e define quatro conceitos obrigatórios. Esses são os quatro conceitos. O primeiro deles é o de acessibilidade, que dá a possibilidade, né, e condições de alcance com segurança e autonomia de espaços, transportes, informações, comunicações, valendo tanto para a zona urbana quanto para a zona rural. O segundo conceito é o de barreiras, que representa qualquer entrave, seja ele físico, atitudinal ou comportamental, que limite ou impeça a participação social plena da pessoa. O terceiro termo define a pessoa com deficiência, como aquela que possui um impedimento de longo prazo. Não esqueça essa palavrinha, longo prazo. Vai trazer curto prazo, médio prazo, mas é longo prazo. Seja ele físico, mental, intelectual ou sensorial. E, ao interagir com essas barreiras, tem a sua participação na sociedade obstruída, ou seja, impedida, um pouco impedida, né? Por fim, temos o conceito de mobilidade reduzida, que engloba qualquer pessoa com dificuldade de movimentação permanente ou temporária, incluindo, excepcionalmente, os idosos, as gestantes ou lactantes, né? Pessoas ou crianças de colo, obesos, ok? Compreender esses termos é fundamental para interpretar toda a legislação de inclusão, certo? E que é a matéria do nosso estudo. Avançando aqui, vamos ver aqui os tipos de barreiras, presente aqui no artigo 2º, né? Também classificada como os quatro tipos principais, ok? Aqui a gente vai ver, pessoal, que a lei divide esses obstáculos em quatro categorias. A primeira delas temos as barreiras urbanísticas que ocorrem em vias e espaços públicos, como a calçada sem um rebaixamento adequado, né, na esquina. A segunda delas existe as barreiras arquitetônicas, localizadas no interior de edifícios públicos ou privados. A exemplo é de um prédio oficial que não possui uma rampa ou um elevador de acesso. A terceira barreira, pessoal, o terceiro tipo, na verdade, são as de transporte, né, que estão presentes no sistema de deslocamento, como um ônibus municipal que circula
sem a plataforma elevatória, tem que ter aquela plataformazinha para os cadeirantes entrar, tá bom? E por fim, temos as barreiras de comunicação e informação, que impede a troca e o recebimento de mensagens, né? Como um site governamental que não disponibiliza recurso de audiodescrição, tem que ter o áudiozinho, certo? Quando a pessoa entra num site e vê aquele áudio do que está escrito naquele site, isso aí é uma forma de comunicação com a pessoa que não pode enxergar o que está na descrição, certo? Ou também um leitor de tela, né? Um leitor de tela é muito importante para aquela pessoa que não enxerga, né? Dominar esses exemplos práticos garante pontos precisos aqui na sua provinha, que as bancas sempre gostam de cobrar qual é o tipo de barreira e o que ela faz. E também cita exemplos. Uma barreira que tem em edifícios públicos ou privados, qual é o tipo? Aí você coloca lá o exemplo, né? Você circula na questão. Ok? Sempre cobra questões desse nível assim, tá bom? Que outros conceitos importantes a gente pode obter de acordo com a lei? O primeiro conceito, pessoal, é o de desenho universal, que define a concepção, né, de produtos, ambientes e serviços para serem usados por todas as pessoas na máxima extensão possível, sem a necessidade de uma adaptação ou projeto específico. Essa é a característica do desenho universal. Em seguida, temos aqui a tecnologia assistiva, que engloba tanto os produtos, equipamentos, recursos e estratégias que promovem a autonomia, a independência e a inclusão social da pessoa com deficiência. O terceiro deles é aqui o conceito de mobiliário urbano, tá bom? Mobiliário urbano, o que seria esse mobiliário urbano? Ele abrange os objetos adicionados ao espaço público, como semáforos, postes, bancos e lixeiras, né, que tenha uma certa identificação para a pessoa não se esbarrar, certo? Cuja remoção não altera substancialmente a urbanização local, certo? Por fim, o inciso nono, ele detalha o conceito de comunicação, que é explicado que é explicitando, né, que ela abrange a língua brasileira de sinais, a comunicação. Sempre que você vai ver televisão, por exemplo, na TV Senado, tem alguém em Libras comunicando, né, o que está sendo falado na Câmara, por exemplo. Isso aí é um exemplo de comunicação, abrange tanto Libras, Braille, para quem não consegue enxergar, né, tem o Braille, que é a escrita que a pessoa deficiente consegue tocar, né, nas letras e saber qual letra é. Também tem uns caracteres ampliados para quem tem uma baixa visão, certo? E dispositivos multimídias, ok? Tudo isso é referente à comunicação. Entrando aqui no capítulo 2 e 3, falando aqui da urbanização e mobiliário urbano, dando um ênfase maior, né? O primeiro ponto essencial é que todos os projetos de itinerário, seja ela rampas, escadas, passagens, que devem seguir rigorosamente as normas da ABNT. Todos os projetos têm que seguir as normas da ABNT, que é a Agência Brasileira de Normas, né, técnicas. Essa ABNT é ela que coloca o padrão em tudo. Tipo assim, uma tomada, por exemplo, tem que estar tantos centímetros do chão. Isso aí quem diz é a norma ABNT. Ela faz com que aquela construção ela esteja em um padrão, certo? Acessível, tá bom? Todos os materiais eles têm que estar de acordo com a norma ABNT. Para os banheiros públicos e parques e praças, a lei exige no mínimo um sanitário e um lavatório totalmente acessível, né? Enquanto para banheiros químicos em eventos, o mínimo é de 10% das unidades acessíveis, garantindo sempre ao menos uma vaga adaptada, certo? Banheiros públicos, muito importante, essa parte dos 10%, quando é um banheiro químico, um banheiro numa festa, por exemplo, tem que ter pelo menos 10%, né? Ou ao menos uma unidade de banheiros para pessoas que tenham uma certa deficiência, ok? Avançando aqui, as vagas de estacionamento, pessoal, ela tem que ter no mínimo 2% de vagas reservadas a pessoa com deficiência.
garantindo pelo menos uma vaga sinalizada. A gente vê muito isso quando vai para a farmácia, que tem aquela vaga em, em cor azul, né? Que é para deficiente, com a símbolo da cadeira de roda. Tem que ter pelo menos uma, ou no mínimo 2%, se tiver muitas vagas, ok? Em relação a lazer e brinquedo, tem que ter pelo menos 5% de brinquedos e equipamentos de lazer que devem ser adaptados e identificados para o uso de pessoas com deficiência. 5% de brinquedos. Até os brinquedos tem que ter uma porcentagem, né, para uma pessoa que tenha deficiência, ok? Por fim, o artigo 9º obriga a instalação de semáforos com sinal sonoro suave, né? Não é aquele sinal sonoro assim que vai espocar o ouvido da pessoa, né? É um sinal sonoro suave, beleza? Em vias de grande circulação e que dê acesso a serviços de reabilitação, certo? Complementando o artigo 9º-A, o artigo 10º-A diz que o mobiliário urbano que ofereça risco de acidentes, ele deve ser indicado com sinalização tátil de alerta no piso, certo? Tem uma sinalização tátil de alerta no piso. Não esqueçam dessa informação que é muito importante para a sua provinha. Entrando agora no capítulo 4, que estabelece as regras de acessibilidade para edifícios, tanto públicos como privados, de uso coletivo, aqui o texto determina que qualquer construção, ampliação ou reforma nesses locais, eles devem obrigatoriamente garantir condições de acesso. Para isso, o artigo 11 ele exige o cumprimento de 4 requisitos mínimos para esses locais. O primeiro requisito aqui seria onde o local ele deve oferecer vagas de sinalização de estacionamento próximas aos acessos principais, destinado especificamente a pessoas com dificuldade de locomoção permanente, certo? O segundo é que é obrigatório garantir o livre acesso, né, ao interior da edificação, o que significa ter pelo menos uma entrada totalmente livre de barreiras. Okay? Essas barreiras são barreiras arquitetônicas. O terceiro é que o prédio ele deve possuir um itinerário acessível, ou seja, ao menos uma rota contínua que interligue todas as dependências do imóvel, tanto na horizontal quanto na vertical, por meio de rampas ou elevadores. Por fim, o edifício ele deve disponibilizar de ao menos um banheiro acessível, equipado com barras de apoio e louças sanitárias adequadas para o uso seguro de pessoas, né, com deficiência, beleza? Agora vamos analisar as regras do capítulo 4 e 5, que se trata dos espaços de espetáculos e das edificações privadas. O artigo 12 ele determina que cinemas, tanto cinemas como auditórios também, salas de aula e locais de congressos, eles devem dispor de espaços reservados para cadeirantes, além de lugares específicos para pessoas com deficiência auditiva e visual, incluindo assentos para acompanhantes, ok? Tudo conforme as normas da ABNT, que a ABNT regula tudo isso, beleza? Complementando isso, o artigo 12A obriga shoppings e centros comerciais a fornecerem carros e cadeiras de rodas para o atendimento de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. Já no âmbito residencial, o artigo 13 ele exige que os edifícios privados que possuem elevador, eles garantam um percurso acessível, né, na unidade habitacional até o exterior, bem como, né, até a via pública, beleza? Por fim, o artigo 14 ele estabelece que os edifícios sem elevador, que tenham mais de um pavimento, além do acesso principal, né, eles devem obrigatoriamente possuir um projeto que facilite a futura instalação de um elevador adaptado, ok? Seguindo aqui para os capítulos 6 e 7 da nossa lei, que tratam de duas áreas vitais, tá bom? Duas áreas vitais
para a autonomia, que é o transporte coletivo e a comunicação. O artigo 16, ele estabelece que todos os veículos de transporte coletivo do país, eles devem cumprir rigorosamente os requisitos de acessibilidade, né, determinados pelas normas técnicas específicas. Já na área da comunicação e sinalização, os artigos 17 a 19, ele impõe deveres claros ao poder público. Ele deve eliminar barreiras de comunicação e instalar sistemas aumentativos e alternativos, né, como pranchas com picnogramas aí é para a pessoa ter uma sensibilidade, né, maior em espaços públicos. Além disso, o artigo 18 obriga o poder público a fomentar a formação de intérpretes em braille, libras e guias intérpretes, certo? Por fim, o artigo 19 determina que os serviços de radiodifusão, como a televisão, adotem obrigatoriamente a linguagem de sinais ou legendas para garantir o acesso à informação para pessoas com deficiência auditiva, tá bom? Passando aqui para o capítulo 8, onde a gente vai ver algumas ajudas técnicas e kits para deficiente. Aqui, pessoal, o artigo 20 e 21 determina que o poder público ele deve suprir as barreiras existentes por meio do fornecimento de ajudas técnicas, além de incentivar diretamente pesquisas científicas e desenvolvimento tecnológico e especialização de recursos humanos voltados à acessibilidade. Já o artigo 21A, ele traz uma garantia prática importante, o fornecimento gratuito de um kit de acessibilidade para cartões bancários de pessoas com deficiência visual, mediante a solicitação destes, né? Este kit ele deve conter obrigatoriamente 4 itens: etiqueta em braille, com os dados do cartão, ok? Identificação do tipo de cartão, também em braille, uma fita adesiva para fixação dessas etiquetas e um porta-cartão impresso em braille também, né, contendo o número completo da bandeira e a bandeira, né, a validade, o código de segurança e o nome do titular para a pessoa que tem alguma deficiência visual consiga, né, usar com autonomia seu cartão, ok? Em relação aqui aos programas nacionais, né? Aqui já entramos na última parte aqui da nossa aula, que é os programas nacionais e as disposições finais, né? O último slide aqui da nossa aula. O artigo 22, ele institui o Programa Nacional de Acessibilidade do âmbito da Secretaria de Direitos Humanos, contendo, né, com dotação orçamentária específica para tirar as ações do papel, ok? Com isso, o artigo 23 ele obriga a administração pública federal, direta e indireta, a destinar uma dotação orçamentária anual para a adaptação de edifícios públicos, com a implementação de iniciativa logo no primeiro ano, né, de vigência. E já no artigo 24, ele impõe, né, ao poder público o dever de promover campanhas educacionais, né, educativas, informativas, para conscientizar a população sobre a importância da acessibilidade e da integração social. No campo da fiscalização, o artigo 26 ele garante legitimidade jurídica para organizações representativas de pessoas com deficiência e também acompanha de perto o cumprimento de todas as exigências legais. Por fim, o artigo 25 ele faz uma ressalva importante. Todas essas regras elas se aplicam também aos interesses culturais, né, histórico ou artístico, desde que as modificações respeitem as normas específicas de preservação desse patrimônio. Ok, pessoal? Com isso, a gente terminou aqui a nossa breve aula sobre essa lei, né, Lei 10.098. Beleza, pessoal? Que trata da acessibilidade. Aqui é a tabelinha de prazos para você estudar um dia antes da sua prova, eu recomendo. Tá bom? Tem todos os prazos aqui da lei. Tá certo, pessoal? Não saia daí, porque daqui a pouco tem as questões. Lembrando que esse material está na descrição do vídeo. Quem quiser ajudar nós aí, é só clicar. Fala, pessoal. Bem-vindos aqui às questões da lei da promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, lei número 10.098 de 2000. Vamos aqui para a primeira questão. Lembrando que o material está na descrição do vídeo.
Se você gostou desse vídeo, deixa o like e compartilha com um amigo seu. Vamos lá. De acordo com as normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade, o conceito legal de acessibilidade envolve a possibilidade e condição de alcance para utilização com segurança e autonomia de espaços mobiliários, edificações, transporte, informação e comunicação por pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida. Nos termos expressos da lei, essa garantia abrange, letra A, apenas os espaços e edifícios públicos situados em zona urbana, excluindo instalações privadas de lazer. Não, não exclui as instalações privadas, não, tá, pessoal? Não tem um apenas, somente, vocês tomem cuidado com a questão, tá bom? Letra B. Instalações abertas ao público, de uso público ou privado, de uso coletivo, tanto na zona urbana como na zona rural, exatamente. Letra B é o nosso gabarito da primeira questão. Tranquila, tranquila, primeira questão. Vamos lá para a segunda questão. Segunda questão. As barreiras são classificadas pela legislação para orientar as ações de supressão, né, de entraves e obstáculos. O INTER, que define corretamente uma barreira urbanística e uma barreira arquitetônica, respectivamente, é: letra A, as existentes no sistema de transporte, qualquer comportamento humano que gere discriminação direta na pessoal. A mistura as barreiras de transporte com o conceito amplo de barreiras atitudinais, certo? Então, letra A está incorreta. Aqui é a barreira e aqui é como se fosse o significado, certo? Letra B. As existentes nas vias e espaços públicos e privados abertos ao público ou de uso coletivo. Aí, letra B, continua aqui, ó. As existentes nos edifícios públicos e privados. Isso aqui está correto, né? Correto. Por quê? As barreiras urbanísticas é a existente de vias e espaços públicos e privados, abertos ao público e ao uso coletivo. Já as barreiras arquitetônicas são as existentes, né, em edifícios públicos e privados, certo? Exatamente. A letra B é o nosso gabarito. Essa questão aqui é um pouco confusa, mas é do jeito que a banca costuma cobrar, tá bom? Aqui é as existentes nas vias e espaços públicos e privados abertos ao público de uso coletivo, que é no caso aqui as existentes em edifícios públicos e privados. Tá correto. É uma questão um pouco confusa, mas está de acordo com a, a lei, tá bom? Vamos para a terceira questão. Considere que um indivíduo apresente, por qualquer motivo, dificuldade de movimentação permanente ou temporária, gerando redução efetiva da mobilidade, da flexibilidade, da coordenação motora ou da percepção. Nos termos do artigo 2º da lei aplicável, essa pessoa é classificada como, letra A, pessoa com deficiência desde que o impedimento seja obrigatoriamente de caráter mental ou intelectual. Letra B, pessoa com necessidade complexa de comunicação, independentemente de apresentar reflexos em sua capacidade motora. Letra C, pessoa portadora de patologia crônica incapacitante de longo prazo. Letra D, pessoa com mobilidade reduzida, rol que inclui expressamente o idoso, gestante, a lactante, a pessoa com criança de colo e obeso. Letra E, acompanhante vulnerável, apta a desempenhar compulsoriamente as funções de atendente pessoal. E aí, pessoal, qual a alternativa está correta? Deixa aqui nos comentários. Se gostou do vídeo, deixa o like, compartilha com um amigo. Ao todo, pessoal, esse material aqui tem exatamente, deixa eu ver aqui, um material pequeno, tem poucas questões, tem 14 questões, certo? Pra vocês treinarem essa lei, tá certo? Bons estudos e até o próximo vídeo.